Meus irmãos, neste vídeo eu quero falar sobre jejum. É uma prática bíblica, louvável, atual, que precisa sim ser feita. Eu não vim aqui pregar contra o jejum bíblico, mas eu quero te alertar sobre 4 tipos de jejum que estão fazendo por aí, que desagrada muito ao Senhor. Na verdade, são os piores tipos de jejum que existe. E eu não estou falando do jejum intermitente. Eu estou falando de jejum que pessoas cristãs estão fazendo e estão desagradando muito ao Senhor. E quem está se agradando com tudo isso é o diabo, o inimigo das nossas vidas, está feliz e aplaudindo esses cristãos por estarem fazendo esse tipo de jejum. Se interessou sobre este assunto, então já deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com mais alguém. Se é novo aqui no canal, se inscreva e acione o sininho das notificações. Para você que não me conhece, me chamo Nathaniel Queiroz e estamos de volta com a playlist Tudo sobre Jejum. Ela estará disponível para você na descrição deste vídeo, como também na tela final. Ali tem muitos vídeos sobre jejum que irão edificar muito a sua vida para a glória de Jesus. Amém? Sem mais delongas, eu quero te mostrar o primeiro tipo de jejum que desagrada a Deus, e é o jejum para mostrar. Tem pessoas que jejuam com um intuito, um pensamento, um desejo completamente errôneo daquilo que de fato deve ser. Na verdade, nós devemos jejuar como praticar outras obras diante de Deus, não para mostrar, não para sermos vistos e aplaudidos, mas sim para recebermos de Deus a bênção, para alcançarmos o coração do nosso Deus. E quando alguém faz um jejum dessa forma para mostrar, para parecer ser mais santo, mais fiel, mais espiritual do que alguém, ele perde a sua bênção vinda da parte de Deus. Está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18 o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Isso aqui é muito sério, porque está ligado inteiramente ao fato da pessoa jejuar para mostrar, para parecer alguém que está jejuando. E o Senhor está indo completamente contra isto, dizendo: olha, quando tu for jejuar, tu tenta ocultar aquilo que tu vai fazer para o Senhor, porque Deus ele conhece o profundo escondido que está em oculto, e o Deus que conhece o que está em oculto te recompensará. Tem muita gente jejuando para se mostrar, para demonstrar uma fidelidade a Deus, uma santidade, uma espiritualidade maior do que outras. E estas pessoas, infelizmente, não estão sendo agraciadas pelo Senhor. Por mais que em algum momento você conte a tua vida de jejum, ou fale de algum jejum que você fez ou vai fazer para o Senhor, que seja no intuito de que aquela pessoa seja abençoada, tocada ou influenciada para se lançar também em jejum diante de Deus. Nunca o jejum deve ser feito para mostrar. Então este jejum é um dos piores tipos de jejum que existe. Deus não se agrada, apenas quem se agrada é o inimigo da minha e da tua vida. Não faça esse jejum no nome de Jesus. O segundo tipo de jejum é o jejum da palavra de Deus. Muitos cristãos, infelizmente, estão fazendo esse jejum. Não tem mais um tempo para meditar na lei do Senhor, como o salmista, de dia e de noite. Estão levando as coisas de Deus de qualquer forma. Já existe, infelizmente, até pregadores que se acostumaram já a pregar sem meditar, sem estudar, sem se preparar no estudo bíblico para transmitir à igreja. Estão fazendo o jejum da Bíblia, não se alimentam da palavra do Senhor. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se olharmos para João, capítulo de número 5, versículo de número 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós dizeste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Nós sabemos que o homem erra, segundo o que está em Mateus 22, 29, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E como conheceremos as Escrituras se nós não se alimentarmos dela? Então, querido, nós não podemos fazer o jejum da palavra de Deus. Se nós olharmos em toda a Bíblia, perceberemos que os homens grandes de Deus, revestidos por Deus, usados pelo Senhor, foram homens que tiveram um compromisso ímpar, louvável, glorioso com a palavra do nosso Deus. Homens que se dedicavam a ler, a estudar, a meditar, a estar constantemente com a Bíblia, com a palavra do nosso Deus sobre o seu coração. Então, amado, se você que está me ouvindo agora está fazendo este jejum ou estava, não faça mais. Comece a se alimentar mais, a buscar mais na palavra de Deus, porque aqui tem tesouros, pedras preciosas que Deus vai colocar no teu coração. Aqui tem realmente a força, a energia, o vigor que você precisa para resistir os embates do nosso adversário. O inimigo da minha e da tua vida está fazendo de tudo para nós não lermos, não meditarmos e não estudarmos e nem vivermos a palavra do nosso Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo número 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a cada dia nos alimentemos, deixemos de lado o jejum da palavra para nos debruçar, para nos lançar sem reservas no estudo e busca da palavra do nosso Deus. Amado, o terceiro pior tipo de jejum que existe é o jejum da oração. Sem oração não chegaremos a lugar algum. A oração é a chave que abre e fecha o céu. Na verdade, a oração ela é essencial para a vida do ser humano. Nós precisamos orar, nós precisamos conversar e falar com Deus Todo-Poderoso. Por mais que Ele conheça o nosso coração, as nossas situações, Ele deseja que nós vivamos uma vida de oração. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, orai sem cessar. A oração ela é tão importante que quando nós olhamos para Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10, Paulo ele vem falando da importância das armaduras de Deus, de o homem estar completamente revestidos e preparados para a batalha. E quando ele encerra sobre as armaduras de Deus, ele diz no versículo de número 18 do capítulo 6 de Efésios, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo está nos mostrando a importância de orarmos em todo o tempo. Não podemos viver uma vida sem oração. E muitos irmãos estão jejuando, deixando de lado a oração. Passa o dia todinho com distrações, com coisas que não trazem proveitos espirituais e não tem mais tempo para se dedicar à oração. E todas as pessoas que oravam ou que oram são usadas por Deus. O Senhor se revela, se manifesta, são cheias do Espírito Santo. Mas uma vez que deixam de orar, começam a fazer jejum da oração, elas vão ficando vazias. A presença de Deus vai se esvaindo e daqui a pouco aquelas pessoas já não pregam mais com autoridade, já não cantam na unção divina, já são completamente instrumentos cegos, desamolados, despreparados na presença do Senhor. Quando alguém começa a orar, a buscar ao Senhor em oração, essa pessoa fica completamente tomada, dominada pelo Espírito Santo e a visão dela se aplana. Agora Deus dá mensagens reveladas para pregar, hinos direcionados. Essa pessoa começa a receber de Deus uma autoridade extraordinária para expulsar demônios, para curar os enfermos e fazer uma grande obra
para o Senhor. E é claro que quando eu falo de oração, eu falo também de jejum, porque o jejum é uma oração sem palavras. Então devemos viver uma vida pautada, voltada para o jejum e para a oração. Não passe nenhum dia sem orar. Eu vou melhorar. Procure orar o máximo que você puder, para que a tua vida seja uma vida completamente cheia, dotada do Espírito Santo de Deus, de sensibilidade ao nosso Deus. Amém? O quarto pior jejum que existe é o jejum da vigilância. Olha se esse não seja o pior. Porque não adianta eu orar, jejuar, ler a Bíblia, ir para os cultos e não vigiar. A primeira oportunidade que o inimigo achar, eu caí. Tem muita gente que prega na unção, canta, ora, lê a Bíblia, se envolve com a obra de Deus, mas não vigia. A primeira bandeja, o primeiro prato, a primeira seta que o maligno envia, lança, a pessoa já cai. E alguém fica espantado. Meu Deus, mas fulano prega tão bem, canta tão bem, é tão usado por Deus. E por que isto aconteceu ou acontece? Por falta de vigilância, por falta de estar com os olhos abertos. A Bíblia diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está nos mostrando a importância da vigilância pelo fato de que, mesmo o espírito estando pronto, a nossa carne é fraca. Ela pende para o pecado, ela é propícia à queda. E o que vai me sustentar vivo de pé na presença de Deus é a vigilância. É por isso que o texto não começa orai e vigiai, mas começa vigiai e orai. Porque antes de eu orar, antes de eu jejuar, de eu ler a Bíblia, eu já tenho que vigiar. Antes de eu ser um pregador, um cantor, um profeta, um pastor, um missionário, um homem ou uma mulher, no caso das irmãs, usado por Deus, eu preciso vigiar. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados, potestades, hortes infernais da maldade, príncipe das trevas, seres espirituais que agem com engano, que agem de forma sorrateira. Então, se nós não vigiarmos, seremos presas fáceis do nosso adversário. E quando alguém está fazendo este jejum, só vive caindo, só vive quebrado, só vive em uma vida errada diante do nosso Deus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui agora, que você diz, pastor, eu sou uma bênção na igreja, eu prego, louvo, faço a obra, mas eu não consigo vencer tal pecado, quase sempre eu estou caindo em algo, é porque falta vigilância. Mas a partir de hoje não faça mais o jejum da vigilância, esteja atento. Se você pregou, fique atento, vai vir uma ação maligna contra a tua vida. Se você é um instrumento poderoso na mão de Deus, fique atento, porque o mal vai investir pesado para tirar você do centro da vontade de Deus. Vigilância total. Então, queridos, para recapitular, um dos 4 piores jejuns que existe, o primeiro é o jejum para se mostrar, o segundo é o jejum da Bíblia, do estudo da palavra de Deus, o terceiro, o jejum da oração, e o quarto, o jejum da vigilância. Não façamos estes jejuns em nome de Jesus, porque são os piores jejuns que existem. Amém? Esse vídeo edificou a tua vida? Então deixa aí nos comentários, pelo menos uma vez, para me saber que você está aqui comigo. Pastor, este conteúdo foi bênção de Deus para a minha vida. Não esqueça também de compartilhar, deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, porque a partir de então sempre estaremos por aqui, trazendo os conteúdos como este para edificar e abençoar a tua vida. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Nos encontraremos no próximo vídeo, permitindo Deus, às 18 horas. Até lá, ore pela minha vida, pela minha casa e pela minha família, no nome de Jesus.